uma percepção, alguma coisa, ele falando para depois os nossos vídeos. Gente, agora sim, poxa, peço desculpa a todos aí pela demora. Vamos tentar fazer até meio-dia, tá? Se precisar, meio-dia e pouquinho, tal, não ficar até muito tarde, tá bom, Tiagão? Gente, desculpa a demora em começar. Acho que agora todo mundo está me ouvindo corretamente. Vamos aproveitar o melhor possível aí esses momentos juntos. Eu vou compartilhar um pouquinho dessa análise que a gente fez aqui das tendências de vendas por Gartner. Ele apontou 3 principais tendências, tá, que eu vou apresentar para vocês. E eu vou também tropicalizar um pouco esse conteúdo, porque como foi uma pesquisa global, eu acho que vale a pena a gente dar uma tropicalizada aí com a experiência que a gente vem tendo no mercado brasileiro, né, com as empresas aqui do Brasil, em especial empresas de tecnologia e B2B, né, indústrias, etc. Eu vou pedir para vocês todos colocarem aqui no chat, tá, gente? O que vocês fazem, qual que é o cargo de vocês, qual que é a empresa que vocês trabalham. E sempre que possível eu vou tentar trazer alguns exemplos, coisas práticas que talvez vocês consigam aplicar na empresa de vocês. E dúvidas também. A gente vai ter um momento mais expositivo. Esse, na verdade, é um webinar num formato um pouquinho diferente. A gente, esse ano, está prototipando esse formato de fazer webinar com conteúdo, com slides, né? E ano passado a gente fez mais no formato de bate-papo, de entrevista de outras pessoas e tudo mais, especialistas em vendas, marketing, CS. Depois até gostaria também do feedback de vocês com relação a esse tipo de formato de webinar, se faz sentido para vocês, se é bacana, se vocês estão gostando, tá certo? Gente, vou começar então a expor o conteúdo aqui para vocês. A gente vai falar das tendências de vendas aí por Gartner, tá? O que Gartner fez, tá? Eles pesquisaram os principais desafios dos CSOs, então os Chief Sales Officers no mundo, e como que eles estão endereçando aí as prioridades do ano para se organizar e conseguir melhorar a performance de vendas do que foi em 2019, tá certo? E o mais interessante é que essa pesquisa que eles fizeram não foi nada muito megalomaníaco, chatbot e tecnologias ou coisas muito fora. Os principais desafios dos CSOs retornaram, né, já de uma tendência também de 2018 e 2019 para 2020, e aí tem bastante aprendizado que a gente aqui na consultoria tem tido com a nossa base de clientes, que eu vou compartilhar com vocês também. Tá, gente? Um pouquinho aqui das minhas redes sociais, as redes sociais da Sales Hackers, Instagram, LinkedIn, quem quiser também entrar em contato com a gente, é só mandar um direct para mim, ou entrar em contato também direto no LinkedIn, mandar um e-mail. Provavelmente, assim, a gente não vai conseguir responder todas as dúvidas de todo mundo, mas a gente sempre fica à disposição também para esclarecer outras dúvidas e tal nos outros canais. Então, fiquem bem à vontade para me contatar alguém aqui da Sales, e a nossa missão é, de fato, ajudar vocês a escalarem, a transformar a história da empresa. Então, contem com a gente, tanto para a parte de vendas, como CS, estratégias de growth, contem com a Sales Hackers, tá certo? Gente, sem mais delongas, vamos lá, as principais tendências para 2020 apontada por Gartner, tá? São 3 principais tendências aí que ele apontou dos desafios dos CSOs. A principal delas, né, a primeira delas é a prospecção e geração de novas oportunidades. Então, em especial, otimizar todo esse processo inicial de funil, então de geração de lead, de geração de novas oportunidades. Quem conhece a nossa metodologia vai lembrar, é o primeiro pilar de geração de oportunidade. A segunda tendência é a expansão de receita em clientes de carteira, e o que a gente vai fazer aqui hoje, eu vou entrar em cada um desses pontos e eu vou dar dicas para vocês, estratégias para vocês conseguirem fazer isso com mais sucesso, tá? Então, quem está com dificuldade de prospectar ou de expandir receita na carteira de cliente, fica aí que com certeza o conteúdo vai ajudar bastante vocês a conseguirem vencer aí nessas estratégias. E o terceiro ponto é o desenvolvimento das lideranças de vendas, tá? Também é um ponto que vem sido tratado já como tendência há alguns anos, mas tem algumas dicas aqui que eu quero dar para os gestores de
como, de fato, operacionalizar, como montar uma rotina para desenvolvimento, tanto das lideranças, mas como as lideranças também podem desenvolver os seus times. Porque a gente vai ver aqui que um dos pontos, né, por que isso é uma tendência hoje, é porque os líderes eles não estão prontos para liderarem o perfil ainda do colaborador, do cliente interno que a gente tem nas empresas, tá? Em vendas. Então, como a gente fazer essa adaptação, como a gente conseguir levar essa informação, como a gente conseguir treinar, muitas vezes, pessoas de gerações diferentes e tudo mais, tá certo? Gente, bora lá então, vamos para a primeira tendência, tá? O que Gartner tem falado sobre isso? Primeiro ponto, qual que é o desafio e por que isso é apontado como uma tendência? Apesar do crescimento do esforço em gerar mais oportunidades para vendas, a verdade é que a equipe de vendas rejeita os 55% dos leads qualificados pelo marketing, ou seja, só passam de fato 45%. São aceitos pelo marketing por vendas como MQLs, SQLs, etc. O que acontece aqui, tá, gente? É muito comum, eu sei que é uma coisa que se fala bastante dessa questão do alinhamento entre marketing e vendas, mas na prática, apesar de muito esforço que a gente tem para conseguir fazer esse alinhamento, gerar mais leads qualificados pelo marketing para vendas, a verdade é que a gente ainda tem muita dificuldade de definir a altura dessa régua dos leads que deveriam de fato estar passando para vendas. E aí tem algumas ações chaves que eu quero recomendar que a gente faça, que a gente olhe com mais detalhes aí na empresa. O primeiro ponto delas é promover um melhor alinhamento das lideranças de marketing e vendas. Então, o que a pesquisa apontou é que, normalmente, o que é um lead qualificado pelo gestor de vendas não é o mesmo lead qualificado pelo gestor de marketing. Às vezes, marketing acha que apenas uma questão situacional já é interessante para a gente conseguir passar o lead para vendas. Por exemplo, qual que é o número de devices daquela empresa, qual que é a região daquela empresa, a gente atua, qual que é o segmento de mercado daquela empresa. E às vezes vendas está procurando alguma coisa mais de desafio, né? Qual que é o cargo daquele cara? Não me passa um estagiário de uma empresa desse tipo, porque esse cara não é qualificado para vendas. Então, promover esse melhor alinhamento, e aí a dica é ter um SLA documentado, preto no branco, colocar isso na parede, mandar isso dentro da intranet da empresa, deixar um documento mesmo, e, cara, se precisar assinar, todo mundo tem que assinar, para ficar claro isso e não ter nenhuma dúvida do que é um lead qualificado. Uma outra coisa interessante aqui também, para promover o alinhamento, eu me lembro aqui agora do Mark Roberts lá, que ele fazia um cálculo para alinhamento de meta de marketing e vendas, ele dava um valor, né? Então, uma coisa que você pode fazer também muito legal aqui é fazer um cálculo, por exemplo, do quanto que vale um MQL para a empresa e você ter uma meta financeira, entre aspas, de receita para marketing. Então, por exemplo, assim, se a gente tiver leads A, B, C e D, sendo que o lead A ele tem 20% de chance de conversão, o B 10%, o C 5% e o D 1%, e você tem um ticket médio, por exemplo, de R$100, você pode multiplicar esse percentual de conversão pelo ticket médio, isso vai te dar um valor, por exemplo, 100 vezes 20%, você vai ter um valor de 20 reais, e você multiplica isso depois pela meta e você compõe uma meta financeira. Dependendo do perfil do MQL, você consegue ter uma meta financeira para marketing, tá? Você consegue dar um peso diferente para os leads mais qualificados e para os leads menos qualificados. Isso com certeza é uma maneira de a qualidade dos leads que você tem gerado para vendas, é uma maneira de você promover melhor esse alinhamento de forma objetiva. Especializar funções na geração de oportunidade, seja inbound ou outbound, é um erro muito comum que a gente encontra nas empresas que estão procurando gerar oportunidades com marketing. Às vezes, a área de SDRs, que faz prospecção outbound, fica com a gestão do marketing, e essa mesma pessoa ela recebe lead tanto de inbound como de outbound.
Apesar de que, quando a empresa é pequena, isso parece fazer sentido, assim que possível, assim que você começa a gerar 30%, 40% do tempo, né, do SDR para, por exemplo, qualificar empresas que vieram do marketing, o ideal é que você realmente pegue essa pessoa ou contrate uma outra pessoa que fique responsável só pelo marketing, uma outra pessoa fique responsável só pelo outbound. Normalmente, tá, os SDRs ou a pessoa de modo geral, o ser humano de modo geral, ele acaba se acomodando. Se você não tem uma meta clara e objetivo, ele acaba se acomodando e ele para de prospectar no longo prazo. Ele começa a reclamar do marketing, que o marketing não tem gerado oportunidades, e aí acaba deixando de prospectar e terceiriza a responsabilidade da geração de oportunidade, tá certo? Então, especializar funções é uma outra ação-chave. Um outro ponto interessante aqui também, é o que a gente sempre implementa também nos clientes da Sales, é implementar filtros de lead e mecanismos de feedback entre marketing e vendas. Tá? Como assim? Um filtro de lead, você deixa claro e objetivo o que deve passar e o que não deve passar. Por exemplo, normalmente quando a empresa está começando a trabalhar com qualificação de leads, a empresa começa a trabalhar com coisas muito complexas, né? Por exemplo, assim, se tem de tanto a tantos devices, você está qualificado. Se você fala com tal pessoa, você está qualificado. Se isso, você está qualificado. Tem muitos critérios de qualificação. Muitas vezes, o ideal, quando você está começando, é ir pelo contrário. É ir pelos critérios de desqualificação. Ou seja, você passa todos os leads, a menos que ele tenha tais e tais e tais critérios, que a gente chama de bandeira vermelha, né, o red flag. Então, por exemplo, né, se não tiver projeto, não passe. Se o cliente usa determinado IRP, que não tem integração com a nossa plataforma, não passe. Às vezes, isso é uma maneira mais fácil de você começar a ter uma espécie de qualificação mais simples, principalmente se você não tem ainda um software que faça lead scoring, né? Um software que consiga fazer isso de forma um pouco mais objetiva. E o filtro de lead nada mais é do que você ter algumas perguntas de qualificação, mapear isso. Em algumas ferramentas você pode, inclusive, dar uma pontuação, por exemplo, no Exact, no Salesforce, o Bitrix também consegue fazer esse tipo de análise de pontuação por característica ou por campo personalizado dentro do software. E aí você determina que com tantos pontos você passa, se não atingir tantos pontos você não passa. É uma maneira mais fácil de você garantir esse alinhamento marketing e vendas. A Mônica falou aqui agora, faz outbound e faz inbound. Muito provavelmente, Mônica, no longo prazo, você vai se especializar ou em outbound ou em inbound, porque essas coisas acabam também prejudicando um pouco a nossa previsão de receita. Porque se você tem bastante oportunidade, às vezes, de inbound, você deixa de prospectar, né? Então, se você tem uma pessoa especializada para isso, uma pessoa especializada para o out, desde que você tenha uma entrada boa também de leads de inbound ou de prospecção na base de MQL, você vai ter mais prospecção, você vai ter mais volume, tá certo? Um outro ponto importante para melhorar esse alinhamento de marketing e vendas é mapear a jornada de compra online, identificar os leads mais propensos a comprar. Uma coisa muito legal, uma dica muito legal que eu dou para vocês, e aí a dica é também, quando você vai fazer, por exemplo, um material rico, deixar isso no site, no blog para download, pensa com muito carinho os campos personalizados, as perguntas que você vai deixar na landing page, para saber realmente se com aquelas perguntas você sabe se a pessoa está mais próxima de comprar ou não. Como assim? Tá? Aqui na Sales, por exemplo, a gente mapeia porte, cargo, segmento. Porte tem a ver assim um pouco com faturamento, né? Quanto maior a empresa, mais ela fatura, tudo mais. E desafio. Com essas informações, a gente já consegue saber se aquela empresa
está propensa ou não a comprar da gente. E a gente faz daí, nesse caso, um contato proativo. Uma coisa muito legal que posso compartilhar com vocês aqui, pensa que isso dá tão certo que a gente com um SDR com 2 meses de casa estava conseguindo marcar 4 reuniões de MQL por dia, né? Ou seja, o SDR estava recém começando, ele sabia muito pouco ainda da empresa, dos e tal, mas o que a gente montou foi um speech baseado em spin selling. Aí a gente treinou esse cara bastante em executar esse speech. A gente começou a rodar isso, né? Primeiro ele trabalhou só com levantadas de mão, a gente fez bastante coaching com ele e tal, e logo ele estava preparado para conseguir trabalhar prospecção na base de MQL. E é uma origem que funciona muito bem mesmo. Se você tem um bom filtro de leads, se você tem uma boa base de leads, eu recomendo fortemente que você olhe, inclusive, para a base de MQL antes de olhar para outras origens, antes de olhar, por exemplo, para cold call, origens frias, LinkedIn, etc. Tá? Então, a tendência nesse ponto aqui, especializar funções focadas em gerar oportunidade, fechar negócio, continua como uma tendência para 2020. Tá? Aliás, especialização, gente, é uma tendência e não só em vendas, né? Eu acho que é uma tendência em várias áreas da empresa, com processos de forma geral. A gente consegue resultados melhores sempre que a gente especializa e fica melhor e mais prático, com ferramentas melhores, ferramentas especialistas para cada etapa do processo. Uma outra questão, gente, se tiverem dúvidas, podem colocar aqui as dúvidas também no chat, tá, gente? Fiquem à vontade aí, logo mais a gente vai abrir para perguntas, a gente vai trabalhar todas elas aqui também. Expansão de receita em clientes de carteira, tá? Aqui, assim como a gente faz a parte de previsão de vendas, né, ou previsão de a propensão daquele cliente, o lead, de fechar o negócio, também a gente faz aqui clientes de carteira. E uma queixa que os gerentes de conta, eles têm muitas vezes, é porque eles são responsáveis por tudo, por entregar, por fazer gestão das tarefas, muitas vezes fazendo o over-delivery, né, entregando além do contratado, que favorece muitas vezes a retenção, mas prejudica a expansão de receita. Então, as ações chaves que a gente precisa tomar nesse ponto, a primeira delas é a seguinte: criar processos para a gestão da saúde do cliente. Então, o que a gente faz é sempre assim, você tem lá, por exemplo, 1000 clientes, né? Quais são os critérios que a gente precisa ter para saber se esse cliente está propenso a cancelar ou se esse cliente está propenso a comprar alguma outra coisa ou fazer um upsell, a melhorar o ticket dele na base. Muito provavelmente tem algumas coisas que a gente consegue verificar, por exemplo, assim, se o cliente está usando a ferramenta, está usando o software, se o cliente ele tem aberto muitos tickets de suporte, o tempo que tem demorado para esses tickets terem sido resolvidos, questão, por exemplo, de financeira, se o cliente tem atrasado o pagamento, se não tem atrasado. Todas essas questões a gente pode mapear de forma preditiva, muitas vezes automatizada, e aí a gente monta uma espécie de média ponderada desses vários indicadores, onde a gente vai dizer que se o cliente fez determinada coisa ou não fez determinada coisa, isso também, assim como no lead scoring de marketing para vendas, a gente mensura essa propensão dele a cancelar e é proativo num atendimento de recuperação, de retenção desse cara. A gente pode ligar antes dele pedir o cancelamento e também a gente pode ser proativo para vender para esse cara, gerando uma lista de clientes que a gente pode enviar, por exemplo, para o gerente de carteira trabalhar. Então, em vez dele trabalhar nos 100 clientes que ele tem de carteira, a gente gera uma lista e fala assim, olha, gerente, 10 dos 100 estão propensos a cancelar e 30 dos 100 estão propensos a comprarem mais. E aí ele vai focar
o atendimento, a gestão desses caras que estão querendo vender, que estão querendo comprar, ou estão propensos a comprar, e vai começar a fazer um desenvolvimento da oportunidade lá dentro. Uma outra questão também é implementar ações de sucesso do cliente, mensurando resultados e evidenciando o retorno, não apenas financeiro do investimento. Tá? Então, nesse ponto, eu vejo que aqui no Brasil, a maioria das empresas ainda não conseguem mensurar muito bem o resultado ou evidenciar o retorno, né? Muitas vezes, a gente tem, inclusive, resultados que não são financeiros. Resultados, por exemplo, como NPS, né? Resultado como ganho de usabilidade, melhoria, né, da satisfação do usuário. Então, são resultados não financeiros, mas que a gente pode utilizar também para mostrar um ROI. Então, é muito interessante que a gente comece a deixar mais claro para o cliente os resultados que ele tem. Por quê? Se a gente apresenta esses resultados e o resultado é bom, esse cara que deu para a gente um feedback positivo, esse feedback pode entrar como um critério dentro da média ponderada do Health Score daquele cliente, que vai aumentar a probabilidade de a gente entrar em contato proativo para vender mais alguma coisa para ele. Tá? Então, nesse ponto, é muito importante que a gente comece a também mostrar o nosso serviço para o cliente. Um exemplo legal aqui, tem uma empresa de Big Data bem conhecida, se não me engano, acho que é a Nelway. Eles todo mês enviavam um relatório falando assim, olha, a gente gerou tantas oportunidades para você, com o teu ticket médio, isso representa tanto em receita, e dessas você vendeu tanto, e isso representa um ROI de tanto sobre a mensalidade que você está pagando. Então, você evidenciar o resultado que você gera também é uma outra forma de mostrar o sucesso que você tem gerado. E também especializar funções de pós-venda, como onboarding, implementação, né, que tem uma parte muito importante de adoção da ferramenta, ou adoção daquilo que foi comprado, retenção e expansão. Então, como a gente viu ali, uma das queixas, né, muito grandes dos gerentes de conta é terem que fazer tudo. Especializar funções também em pós-venda é uma outra coisa interessante quando você já começa a ter um volume de clientes um pouco maior, talvez a partir de 200, 300 clientes já começa a fazer sentido. Automatizar trilhas de conteúdo para melhorar o uso e adoção das soluções adotadas. Uma coisa que a gente tem observado também é que cada vez o marketing ele tem apoiado tanto nas entregas de geração de demanda como desenvolvimento da base de clientes. Então, se a gente identifica, por exemplo, que o nosso produto ajuda o cliente de 5 formas diferentes, por que não criar uma trilha de conteúdos com e-mails também já previamente planejados? Ó, e-mail 1 a gente vai te ensinar a fazer tal coisa, ou 2 tal coisa. Se o cliente não tomou tal ação, primeiro eu vou gatilhar uma trilha de conteúdo, e se ele não abrir 3 dos 4 e-mails, eu vou daí sim passar para alguém, um ser humano, fazer esse contato proativo. Então, tem muita coisa, gente, que dá para automatizar hoje em dia, e com trilhas de conteúdo, com EAD, com plataformas, a gente consegue gerar um resultado bem legal, às vezes com uma equipe muito enxuta e uma base ampla de clientes. E aqui, gente, avançando também aqui no nosso conteúdo, tendência é tentar prever o comportamento dos clientes, seja para reter ou expandir por meio de indicadores e especializar a tratativa dessas demandas. Tá? Então, como que se prevê comportamento de cliente? É através da análise do comportamento de preferência automatizado, mas se não for possível automatizado, muitas vezes a gente consegue prototipar esse tipo de trabalho com uma pessoa, né, um estagiário, alguém ali da área de CS, para mapear, coletar indicadores, e a partir daí você alimenta uma planilha, um software que vai fazer essa conta do Health Score, e aí você consegue dar uma tratativa adequada para isso, ou você indica para uma área de retenção ou para uma área de expansão.
tá certo? Quem que já consegue fazer gestão proativa da carteira de clientes, coloca aqui no chat que eu estou curioso para saber. No Brasil é muito difícil, a gente tem alguns clientes que já estão nesse nível de maturidade, mas são poucos. E por fim, gente, um último ponto para trabalhar aqui nessa parte com vocês, o desenvolvimento das lideranças de vendas, tá? E aí alguns dados interessantes que eu queria trazer para vocês é que maus gerentes, né, são os principais aí problemas que geram a saída dos vendedores, tá? Então, o principal problema deles, né, a principal queixa dos vendedores é a compensação, a remuneração variável. Então, mas com 39%, mas a qualidade da gerência está em 38%, né? Então, eles saem muito por causa da qualidade da gerência. Gestão de pessoas também é uma coisa de gerência. Eu olharia até assim, futuro de carreira, beleza, tem coisas que não dá para fazer como gestor, mas normalmente a gente consegue, mesmo em empresas pequenas, criar um plano de carreira para a pessoa conseguir melhorar essa parte. Você tem um SDR 1, 2 e 3, você tem um AE 1, 2 e 3, você tem gestor de conta 1, 2 e 3, você tem como promover de lado, você promove a pessoa dentro do mesmo cargo, né? Então, eu acho até que essa parte de gestão de carreira futura você consegue fazer também muito com gestor, tá? Respeito também, eu acho que é alguma coisa muito próximo também do gestor, tá? Eu acho que essa parte também se trata do gestor. Estabilidade muitas vezes não, mas reconhecimento sim. Reconhecimento, apesar de não estar apontado por Gartner, eu acho que é uma outra coisa muito importante e que também tem muito da contribuição do gestor aqui. Equilíbrio profissional, pessoal, talvez assim, colegas de trabalho também, né? Então, com certeza tem muito do gestor em quase de todas essas queixas aqui dos vendedores, certo? Então, o que a gente pode fazer como gestor para que a gente consiga melhorar a retenção da nossa equipe, os talentos da nossa equipe, porque cada vez mais a gente tem trabalhado com serviço, muitas vezes empresas, né, têm um movimento officeless, né, das pessoas que não trabalham mais na empresa, então a gente também como empregador, a gente também concorre cada vez mais global, né? Então, como que a gente consegue reter esses talentos e deixar esses caras mais tempo com a gente? O desafio, então, é encontrar e reter bons vendedores, é uma constante para as empresas que já encontraram um processo repetível de crescimento. Quando você encontrou uma forma de crescer, e a gente tem vários clientes que estão nesse momento agora, você já sabe como você vai crescer, mas você vai ter que colocar mais pessoas para repetir esse processo para que a gente consiga crescer de forma previsível, né? Então, como que a gente faz isso aqui também? Primeiro ponto, tá? Promover o sentimento de pertencimento, encorajar trabalho em equipe e dar autonomia para agir. A gente percebe que as pessoas, cada vez mais, né, isso de modo geral, elas estão um pouco mais imediatistas, elas estão um pouco mais olhando também para a qualidade de vida, elas querem mais autonomia, as pessoas não querem mais apenas colocar um tijolo, elas querem olhar para a catedral, olhar o projeto, dar um pitaco lá no projeto, falar, cara, esse tijolo eu acho que ele tem que ser azul, né? Esse tijolo eu acho que ele tem que ser vermelho. Se a gente conseguir gerar esse tipo de engajamento, né? E quem conhece um pouquinho de gestão 3.0 vai lembrar aí das premissas da gestão 3.0, que é a seguinte, né? Você ser mais colaborativo. Então, quem ainda não trabalha com esse estilo de gestão, trabalha com alguma coisa mais top-down, normalmente empresas familiares têm um pouco mais desse perfil também, tem que tomar cuidado, porque se a gente não mudar a forma como a gente gerencia as pessoas, a gente vai perder os nossos melhores talentos. E comissionamento e remuneração
não é garantia de estabilidade. Tá? Então, muitas vezes, a pessoa... Eu conheço vários amigos super talentosos, pessoas realmente excepcionais, que saíram do seu emprego para ganhar menos, por mais qualidade de vida ou por trabalhar em alguma coisa que está alinhada com o propósito. Tá? Então, propósito também é algo importante, algo que a gente deve estar sempre levando aí para a nossa equipe. Inovar para gerar insights a respeito dos desafios de negócio dos clientes, enfatizando uma abordagem centrada no cliente. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que também a gente precisa gerar insight e desenvolver o nosso vendedor para gerar insight em relação ao desafio dos negócios do cliente. Uma abordagem centrada no cliente, ela não é mais um diferencial, é uma necessidade. A empresa que não tem ainda uma abordagem centrada no cliente, muita atenção, muito cuidado, muito provavelmente você está deixando dinheiro na mesa e as taxas de conversão de oportunidade para negócio, de lead para oportunidade, elas tendem a cair. É interessante notar também, a gente tem uma série de clientes que só com uma mudança de mindset, uma mudança no processo, colocando o processo mais centrado no cliente, a gente conseguiu dobrar, triplicar, quadriplicar as taxas de conversão de oportunidade para venda. Então, fiquem muito atentos a isso e, como gestores, nós precisamos desenvolver essa visão da nossa equipe, certo? Então, a gente precisa ensiná-los a olhar as necessidades do cliente e para que ele gere insight e consiga, assim, se diferenciar não só no que a gente vende, mas também na forma como a gente vende. A abordagem centrada no cliente. Um outro ponto, gente, muito importante aqui também, é criar ações efetivas de desenvolvimento das habilidades do time de vendas por meio do coaching. E o que é isso aqui? Tá? Às vezes a gente fala coaching, parece assim, um mantra, uma coisa meio metafísica, meio difícil, né? O coaching nada mais é que o desenvolvimento de algumas competências, tá? Em alguns casos, e é interessante a gente notar também, a gente faz muitas vezes mais de uma reunião de coaching com cada pessoa da equipe. Você vai ter talvez uma reunião técnica, que você vai olhar os números daquela pessoa, conversão de etapa por etapa, vai passar o forecast, vai ver o que está travando ela para avançar aquelas oportunidades, e talvez você tenha uma outra reunião um pouco mais espaçada, quinzenal ou mensal, onde você vai tratar dos objetivos de carreira dessa pessoa para você engajar ela no propósito da empresa. Então, essa questão de coaching é muito importante, não só do ponto de vista técnico e resultado, mas também do ponto de vista de você conseguir alinhar propósito pessoal com o propósito da empresa. E aí, como gestor, a gente sempre está costurando isso, sempre está levando isso para a pessoa, e também porque não está lembrando ela disso naqueles momentos que a pessoa está mais desmotivada, está com dificuldade, às vezes a meta parece distante, e aí a gente traz também isso como gestor, essa motivação, cara, vamos lá, né? Vamos lá, vamos para cima, a gente tem um propósito, a nossa missão é essa, vamos para cima, está faltando tantas ligações, está faltando tanto para atingir a meta, ou parabéns, a gente já atingiu 70% da meta, falta só mais 30%. Então, esse alinhamento de propósito também é algo muito importante. E uma tendência aqui, gente, é uma abordagem de vendas mais consultiva, customizada e centrada no cliente, continua forte acompanhando a mudança do comportamento do consumidor aí, com questão da internet, do imediatismo, né? Isso aqui é muito interessante, quem tem filho, né, sabe que a galera, a criançada não tem paciência para ficar vendo propaganda, interrupção no YouTube. É uma mudança no perfil, né, das pessoas, e por que não também o cara que está comprando da gente também enfrenta esse tipo de coisa, né? Então, cada vez mais a gente está sem saco para uma abordagem institucional que fique falando da empresa, olha, a gente ganhou tais prêmios, a gente é Endeavor, a gente tem tais e tais características, não é isso que o cliente quer ouvir.
O cliente, ele cada vez mais quer ouvir uma abordagem consultiva que gera insight. Eu lembro que eu estava em Curitiba ajudando uma indústria recentemente, agora em dezembro, e foi uma mudança de mindset muito grande, a gente começar a pensar como a nossa entrega não o produto, mas aquilo que o produto gerava para o cliente final, uma abordagem B2C2B, não, B2B2C. Né? A gente vende pães congelados e a abordagem não pode ser apenas, olha a qualidade do meu pão congelado. A abordagem precisa ser, olha, eu entrei aqui na tua loja, no mercado, eu vi que está um pouco iluminado, a gente precisa já dar umas dicas de merchandising, porque o que é sucesso para o nosso cliente? É que ele venda mais, que ele fature mais, que consiga vender mais pão congelado, bolo, etc. Então, sucesso para esse cara não é o melhor pão, sucesso para esse cara é ter o cliente lá todo dia. E o que ele precisa fazer, os vendedores? Gerar insight, eles precisam ir com uma abordagem quase de trade marketing, e não com uma abordagem de tirador de pedido. Então, essa mudança do CS, inclusive, olha como é interessante, o CS está entrando na indústria, o CS está entrando em todas as áreas. O CS antes entrou muito como uma questão da recorrência para as empresas de SaaS, e cada vez mais o CS ele também está em todas as áreas, em todos os segmentos, B2B, B2C, B2B2C, né? Apenas, talvez no governo, que a gente ainda não vê uma iniciativa de CS propriamente dita, né? Mas, assim, em todas as áreas da iniciativa privada, inclusive ONG, a gente tem visto uma iniciativa para a gente entrar com uma abordagem de CS. Gente, meio-dia já, eu dei uma acelerada aqui no conteúdo, não sei se vocês repararam. Eu queria, nesse momento, abrir para perguntas, se tem alguém que está com dificuldade ou não entendeu alguma coisa, queria que a gente aprofundasse ou desse alguma dica específica aí para a empresa, manda no chat aqui para a gente. Eu vou ficar mais alguns minutos disponível aqui para vocês. O conteúdo ele vai ser disponibilizado depois na página de materiais, saleshackers.com.br/materiais. Está como webinar lá, a gravação, e vocês podem agora fazer perguntas, tirar dúvidas sobre como que a gente pode aplicar isso talvez na empresa de vocês. Eu vou parar de compartilhar minha tela aqui e vamos para cima. Em Minas conseguir fortalecer essa proximidade com cada cliente, com financiamento quase mensal, show, tem no link. Gente, se vocês não têm dúvidas, a gente, fantástico. Tiagão, fantástico também, cara, obrigado aí. Falando nisso, feedback, vocês gostaram desse formato de conteúdo mais expositivo do que de bate-papo? Ah, Filipão, boa, cara, boa pergunta. A conta é mais ou menos assim, pensa que o teu ticket médio é R$1.000, tá? Pensa que o teu ticket... Você é um cara de marketing, você vai lembrar, você tem um lead scoring que você consegue analisar por perfil, por comportamento, se o cara ele é A, B, C ou D, certo? Então, o cara é A porque o A ele tem mais probabilidade de chance de fechar negócio, certo? Então, muitas vezes, por exemplo, a gente pode considerar, assumir de premissa que o A, por exemplo, ele vai ter 10% de chance de fechar negócio. Depois de um tempo, a gente consegue metrificar isso via CRM. Então, a gente consegue, por exemplo, dizer que, olha, o A, ele tem 10% de chance de fechar negócio, o B, ele tem 5%, e o C, ele tem 2%, e o D, desconsidera a demanda. Você pode multiplicar a quantidade que você gerou pela conversão, pelo ticket médio. Isso vai te dar um volume financeiro de pipeline que você gerou, de MQL.
Então, a questão, você pode, por exemplo, se eu gerei 100 leads do tipo A, um ticket médio de R$100, com uma taxa estimada de conversão de 10%, então eu vou ter 100 vezes 10 vezes 1.000, certo? E aí, essa quantidade é o que a gente vai entrar como uma meta financeira para o marketing. E aí, se o B, por exemplo, é 5% e não 10%, você faz a mesma conta. Você soma tudo isso, consolida numa planilha e você vai saber, cara, o marketing gerou tanto em pipeline esse mês, vendas, converteu tanto, mas eu, como marketing, consegui bater minha meta. Por quê? Porque o A, ele tem que ter um peso maior, ele tem que ter um valor diferente do que o B e do C. E, às vezes, as empresas elas têm metas de leads, né? Tem metas de lead e não estão olhando se o lead é A, se o lead é B, se o lead é C, se o lead é D. E, na verdade, as empresas deveriam considerar diferente. Se o lead é A, ele tem que pesar mais na balança da meta do marketing do que o lead D. Inclusive, isso também fica mais claro e valoriza mais o trabalho do marketing. Porque se eu gerei 100 leads A, com uma boa chance de fechar negócio, e eu mandei esses caras para vendas, é muito melhor do que eu gerar 1.000 leads D, que eu não vou ter oportunidade de gerar negócio. E aí, poxa, é mérito do marketing ter feito essa estratégia para gerar esses leads e colocar eles na mão de vendas. É uma forma também melhor de você conseguir valorizar o teu trabalho como marketing e mostrar que, cara, você de fato está gerando um resultado real. Tá certo? Boa, Filipão. Respondido a pergunta, Felipe, qualquer coisa você pergunta aí de novo, tá bom? Ou me manda um WhatsApp que eu sei que a gente está sempre trocando ideia, tamo junto. Felipe, parceiro de aplicação de treinamento em outros estados, sim, a gente faz, a gente pode te colocar em contato, depois você manda um e-mail aqui para mim, eu vou colocar meu e-mail aqui também no chat. Eu não sei se o Google vai permitir. De repente, é melhor você me colocar. Eu acho que o Google não vai deixar, vamos ver. Entre em contato comigo pelo LinkedIn ou pelo Instagram, tá? E daí eu depois troco uma ideia com você com mais calma. E a gente vê, mas a gente tem parceiros também em todo o Brasil, tá? Até fora, aqui em Portugal também tem. Pessoal, mais dúvidas? Mais alguma informação? Obrigado pelo feedback aí, Fabrício. Tamo junto. Felipe, só me procurar nas redes sociais, tá? É Danilo Conrad. Danilo Conrad, LinkedIn, Instagram, Facebook, tudo. Tá certo? O mesmo nome vai dar certo em todos os lugares. Só tem eu de Danilo Conrad aí no mundo, cara. Gente, agradeço aí a todos a participação. Fabrício, obrigado aí pelo feedback. A todos aí pelos problemas técnicos, vamos corrigir isso. Os próximos webinars, com certeza, a gente já vai estar com uma outra ferramenta. Essa ferramenta aqui está dando alguns bugzinhos. E aí, vamos para frente, cara, indiquem, podem compartilhar esse conteúdo também nas redes sociais de vocês. Continuem acessando lá o blog da Sales, a gente está mandando muito material legal. Inclusive, essa semana está indo um case de uma agência de marketing que a gente conseguiu montar toda a estratégia de account-based selling, de prospecção de grandes contas, contas corporativas, e o resultado foi fantástico. Acompanhe lá, dê uma olhada, com certeza vai tirar alguns insights para melhorar a operação de vocês. Gente, um grande abraço, até mais, sextou, um bom final de semana a todos. Tchau, tchau.